Fica sentadinho mesmo, em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa, receba a paz do nosso Salvador, em nome de Jesus, amém? Creia nessa palavra que foi liberada, porque Deus, Ele faz. Ele faz, amém? Aleluia. Carta aos Efésios, segundo escreveu Paulo, capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículos do 11 ao 14. Aleluias. Hoje nós vamos ler bastante, viu? Vou orando ao Senhor por uma palavra, mas Ele me conduziu para outra palavra. Aleluias. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Que diz assim. Pode ficar sentadinho mesmo? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de nós, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Livro de Efésios, como nós conhecemos, ele é muito famoso pelo seu último capítulo, capítulo 6, famoso pelo livro da batalha, das batalhas espirituais, aonde ali o Senhor vai nos direcionar para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para lutar contra as ciladas do inimigo, amém? Paulo, essa carta ele vai escrever. Ele não vai tratar com a igreja de Éfeso sobre heresias ou problemas da igreja ou algo parecido. Paulo vai simplesmente encorajar as igrejas naquela região que fica ao oeste da Turquia atualmente. Paulo apresenta conselhos práticos, mas usa repetidamente a expressão região celestial. E o seu tema principal dominante é o relacionamento entre o Jesus exaltado na região celestial e a igreja de Cristo na terra, ou seja, o corpo de Cristo na terra. A mensagem principal de Paulo aos Efésios é o Deus exaltado, que já habita na região celestial, e o corpo de Cristo na terra, que é a igreja dele. Então, é uma chave de relacionamento entre o que vivemos, entre o que vemos e o que não vemos, porém cremos. Quem entendeu, diga amém. Paulo ainda destaca na carta temas como a graça de Deus,
o reconciliamento entre judeus e gentios que antes não se falava. E Paulo está tratando. Paulo, ele vai tratar ainda da unidade do corpo de Cristo e exorta os crentes a viverem de acordo com os princípios cristãos em todas as áreas da sua vida. E é nesse último tópico que eu quero ministrar a palavra, que está nesse capítulo 4, a partir do versículo 1, que se divide em duas partes. Nesse último tópico da introdução, a palavra do Senhor não irá cobrar, escuta isso, a palavra do Senhor não irá nos cobrar aquilo que Ele não nos ensinou. A palavra do Senhor, Ele vai cobrar exatamente a nós, sobre aquilo que nós fomos ensinados. Então Paulo, ele passa em Éfeso, evangeliza Éfeso. Éfeso agora é uma igreja fortificada. E quando Paulo passa, ele passa em meados de 60 a 62 depois de Cristo. E quando Paulo vai escrever essa carta, Paulo está preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma. Jesus, nosso Senhor, ele envia duas cartas para Éfeso. Primeira carta sobre a vida de Paulo, segunda carta sobre a vida do apóstolo João. Isso já no anos 90. Então, há um período aqui de aproximadamente 30 anos. Paulo está instruindo no ano 60. E apóstolo João está dando um decreto, ou melhor, Jesus está dando um decreto sobre Éfeso no ano 90. Observe que nós não podemos dormir. Observe que quando recebemos o ensinamento do Senhor Jesus, não podemos abrir uma brecha, não podemos abrir um espaço. E por que esse espaço? Porque é o espaço onde o inimigo ele vai trabalhar. Com o quê? Com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, astúcia do inimigo. A primeira carta de Deus para Éfeso, no capítulo 4, há duas instruções. Primeira instrução, a unidade com o corpo de Cristo. Como é essa unidade? Primeiro, a unidade através da fé. Quem crê em Jesus Cristo? Se olharmos para João, nós estamos ligados a Ele pela fé. A Bíblia vai dizer que Cristo, Ele é a videira verdadeira, e nós somos pela fé em Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Coloca para mim versículo 1 ao 4. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Para que nós fomos chamados? Para adorar ao Senhor, andar nos seus caminhos, cumprir os seus preceitos, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros. 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, vinculado na paz. Há um só, há somente um corpo, há somente um celestial e igreja na terra. Cristo e igreja na terra. Há só um corpo. Como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E nós fomos chamados pela fé. Os discípulos começaram a anunciar Jesus. Paulo anunciou Jesus Cristo, Cristo ressurreto em Éfeso.
Aquele povo, eles acreditaram e pela unidade da fé, uniram-se ao corpo de Cristo. Hoje, quando aceitamos Jesus Cristo, eu estou dizendo, eu uno-me. Se o português estiver errado, não se preocupe. Eu vou mudar para você entender. Quando eu levanto a mão, aceito o meu Senhor como Salvador, eu estou dizendo, eu estou unindo-se a Ti, em um só corpo, pela unidade da fé, pelo sacrifício a qual o Senhor concedeu na cruz do Calvário, para me libertar, para me dar o caminho da salvação, para me dar a paz e para me dar a dignidade de ser chamado servo. Versículo 5. Há um só Senhor, há um só, uma só, um só, próximo. Um só Deus e Pai de todos, um só Deus e Pai de, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha para cá, desse não tem diferença entre nós, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, não é um Senhor aqui e um Senhor aqui, porque eu estou com o microfone ministrando a palavra. O Senhor, como lemos, Ele me levantou para isso, mas não há diferença. E qual é o nosso chamado? Andar sobre os seus desígnios, pela unidade da fé. Se eu tenho fé em Cristo, eu vou andar pelo caminho contrário? Não. Então essa carta, ela é direcionada para Éfeso. Aqui é apenas as instruções que Paulo estava mandando para Éfeso. Outro ponto, a unidade através do ministério, através do serviço, versículo 7, aqui para você entender o chamado de Deus sobre a tua vida. E a graça foi concedida a cada um de nós, a quem? Segundo a medida do dom de Cristo, segundo a medida do dom, aqui há uma pouquinha diferença. E nós vamos ler na Bíblia, não vai ficar nas minhas palavras. Uns foi chamado para ministrar, outros para orar, outros para estar em evidência, outros para estar no secreto. Porém, é chamado. Porém, é chamado. Próximo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Qual dom? De amar. Qual dom afetivo, de acolhimento? Qual dom de suportar uns aos outros? Deus distribuiu dons aos homens. Quais dons? O dom que ele deu para Dorca, de compartilhar, de costurar, de juntar. Qual dom? O dom de cura, que estava através da vida de Paulo, em ver um homem sentado e ver fé nele, que ele poderia ser curado, e ele ministrou e o homem foi curado. Qual o dom da oração que você inicia a oração de joelhos 6 horas e vai passando, é meio-dia, 2 horas, e você está ali clamando, chorando na presença do Senhor? Deus distribuiu esse dom. Qual dom? Aquele que abre a boca e resgata o viciado, porque se sente amado. Qual dom? Aquele que faz sem a esperança de receber do homem, porque sabe quem sustenta. O
dom da gratidão, o dom de amar. Próximo. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Próximo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Próximo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Outro para pastores e mestres. Próximo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não tem sentido outra coisa se não for essa direção. Apóstolo, pastor, profeta, evangelista, mestre, não tem sentido se não for para edificar a igreja de Cristo. Quem são os santos? Somos nós. A palavra que foi ministrada aqui tem que edificar a igreja de Deus. Para isso a palavra ela precisa ser genuína. Era isso que Paulo estava instruindo a igreja de Éfeso. E ela foi tão bem instruída, como bem a pastora leu. Levantaram falsos apóstolos. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse que Deus dá testemunho desta qualidade, de não aceitar, de provar os falsos apóstolos até decretar, ou seja, provar que eles eram mentirosos. Sabe o que é isso? Uma qualidade de você não se alimentar por qualquer coisa. A palavra, ela tem que ser genuína. A palavra, ela tem que ser provada. E como que eu provo? Buscando, lendo, conhecendo, sendo edificado pela ministração da palavra. Desempenho do serviço para a edificação, o aperfeiçoamento, sabe o que é isso? É todos os dias. Sabe o que é isso? É todos os... Vamos fazer um exercício prático? Podemos nos comprometer? A Bíblia vai dizer que Paulo ouviu falar de um jovem e era muito conceituado aonde ele morava. E Paulo foi ao encontro, ou mandou trazer, não falha a memória. Mas Paulo conheceu qual era esse jovem. Timóteo. Um jovem. Só que a referência era uma geração anterior. A sua mãe, a sua avó. Qual é o exercício que nós podemos trabalhar da igreja? Essa semana, sente com seu filho, leia a Bíblia, pergunte para ele o que ele entendeu, peça para ele me mandar esse devocional do que ele entendeu. Faça isso uma vez por semana. O que é isso? É você gerar Timóteo. O que é isso? É você gerar um pastor conceituado. O que é isso? É você começar a trabalhar na vida dos teus já de pequeno, porque quando chegar a maturidade, ele já tem responsabilidade, ele já tem conhecimento da palavra de Deus, ele já sabe combater os falsos ensinamentos, e quando ele for para a rua, ele sabe, ele está preparado para combater todo o mal. Quem vai fazer isso? Papai e mamãe. Quem vai fazer isso? Como? Fazendo junto. Nada melhor do que o exemplo. E eu falo, a minha filha, ela me ensina muito. Disciplina. Ela me ensina disciplina. Eu estou mais com ela hoje dentro de casa, menos com o Mateus, que também me ensina.
Nós temos que aprender com os nossos filhos. Ensinamos algo que eles não sabem. Aprendemos algo que deveríamos ter aprendido com os nossos pais. Quem teve oportunidade, louvado seja Deus. Quem não teve, na vida cristã, eu estou tendo. Disciplina e propósito. Estou aprendendo. Com uma jovem de 14 anos. Por quê? Porque os meus olhos veem toda a sua programação diária. É o tempo para a leitura da escola. É o tempo para o seu devocional. É o tempo para assistir o filme. É os dias de jejuns apresentados. Que Jesus guarde e conserve a vida dela. Porque nós temos que aprender. Porém, quando eu olho para a geração anterior a Rebeca, alguém ensinou. Alguém ensinou, porque eu já ouvi com os meus olhos da boca dela, da boca da Ivone, o nome das tias que levava para o meio do mato, porque era na roça, para uma igrejinha, para orar. E levar o lenço para chorar. Nós temos essa responsabilidade. Por quê? Porque senão vai passar 30 anos, aí vem Deus com um decreto, como veio para essa igreja. Próximo. Aperfeiçoamento é todos os dias, até que todos cheguemos à unidade. Olha aqui isso, irmãos. O propósito ele é para todos. Para que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, estado de pessoa madura. Agora eu como rapadura com farinha, arrojado, alimento bruto, mas que sustenta no meio do deserto. A medida da estatura da plenitude é a perfeição. Em algumas versões diz a estatura perfeita de Cristo. Próximo. Para que não mais sejamos como criança, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É muito gostoso você ouvir uma palestra de coach. É bom, te enche de esperança, te enche de fé. A tua crença está melhor. Mas procura o fundamento dele. Vê se tem raiz. Vê se há aprofundamento. São palavras bonitas, porém, quando vir a onda, vai fazer assim, ó, te levar para lá e para cá, para lá e para cá. Eu louvo a Deus, porque em quase 5 anos, poucas pessoas saíram daqui. E elogio vocês, pela coragem e pelo discernimento de ouvir a palavra como ela é. Quantos pode aplaudir ao Senhor? Quantos de vocês já saíram daqui bravo com a palavra que foi ministrada? Eu não sou bobo. Quantos? Mas é isso. A palavra ela corta. A palavra é para te confrontar. A profecia ela é para exortar. E o que é a profecia? A palavra já foi proferida há anos para nos exortar, para também nos consolar. Aleluias. Enquanto tem pessoas aí contando fábulas que enche os olhos, enche o coração, enche de brilho, mas
mas quando chega de madrugada, tudo vai embora. Tudo vai embora. Tudo. Principalmente hoje, o lencinho que eu mencionei aqui, das tias da pastora Carla, hoje é trocado lencinho no celular. O que significa o lenço? Significa que eu vou para a casa do Senhor, eu vou sentir a presença. Hoje eu fui na Assembleia de Deus de manhã, e quando eu entrei lá, a aula bíblica começava 9 horas, eu cheguei 8h15, estava lá a irmã assim sentada, todo mundo em silêncio. Eu falei, o que é isso, Jesus? Será que eu sou tão feio assim? Ela nem me viu, nem sentiu que eu estava lá. Estava conectada na oração com o Pai. Conectado. O que é isso? Ainda tem remanescentes. Será se nós não podemos? Será se nós não podemos ali chegar na igreja, sentar, largar o celular na bolsa, tirar o celular da mente, pegar o lencinho, sentar e contar para Jesus como foi a tua semana? Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você não dê espaço para quê? Para fábulas, para astúcia do inimigo. Ele quer que você coloque as preocupações nele, as ansiedades nele, como está escrito em Mateus. Próximo. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da nossa vida, o cabeça da igreja. Não há outra maneira com Cristo. Há muitos que acham que estão crescendo, mas a verdade não está. É um crescimento sem fundamento. É um fundamento na areia, não na rocha. E quando vir a tempestade, vai cair. Quando cai assim, 30 anos se passaram e Deus leva João para a ilha de Pátimos para escrever para esse povo aqui. E nós vamos ler essa segunda carta. É apenas as instruções, até aqui, próximo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo que nós realizamos tem que ser em verdade. E para quê? Para crescimento do próprio corpo. Corpo, Cristo, o exaltado, e a igreja dele na terra. O Senhor nos chamou para produzir exatamente isso. Próximo. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, não viva mais como os que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E você aplaude ao Senhor. Paulo deu essa instrução à igreja. E o capítulo 4 ele se divide em duas partes. A primeira parte é a unidade com o corpo de Cristo. A segunda parte, o procedimento a ser seguido pelo cristão. Pode deixar no 17. Qual é o procedimento? Do 17 ao 24, vamos lá. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nova criatura. Não volto para o passado. As minhas atitudes não podem ir. Por quê? Porque
porque senão não foi regenerado. E Cristo nos regenerou. Próximo. Aqui é os procedimentos que nós temos que andar. Amém, igreja? Amém, igreja? Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu. A ignorância aqui não é na porrada. A ignorância aqui é a falta de conhecimento. Amém? E que gera uma dureza aí no coração. Próximo. Tendo se tornado insensíveis. Entrou a dureza, entrou a ignorância, tornei-me insensível. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de... Aí a igreja, ela está bem instruída. Deus, através da vida de Paulo, instruiu a igreja de Éfeso ao ponto de se levantar um falso profeta e a igreja apertar o falso profeta e provar que o falso profeta era mentiroso. Por quê? Porque a igreja conhecia a palavra, conhecia o Filho de Deus. Mas voltaram de uma forma desenfreada a ter contato com a impureza. O que é isso? Desconverteu-se. Voltei um passo para trás e entreguei minha vida a quem não era digno. A igreja da batalha espiritual. Próximo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Lembra que eu falei que Cristo não vai cobrar o que Ele não ensina? Ele vai nos cobrar o que Ele nos ensina. E Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo, e não foi assim que vocês aprenderam. Cadê os ensinamentos? Cadê aqueles cultos do lencinho? Que você ouve a palavra e usa o lenço a semana inteira. Cadê? Cadê o culto onde você ficava se deliciando com a palavra, se deliciando com as orientações que você orou, aí no mesmo dia eu dou um cliquezinho aqui e olho para o passado. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Próximo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Próximo. Está lento aí ou sou eu que estou rápido? Quanto à maneira antiga de viver, quanto à maneira antiga de a velha criatura, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo os desejos da carne. Sabe esse músculo aqui chamado coração? A Bíblia diz que ele é enganoso. A Bíblia diz que ele é enganoso. Próximo. Vou correr agora. E se deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês. Próximo. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Não há um outro caminho. Não há um outro caminho. Não há. A nova natureza. E Paulo vai exortar. Estou falando dos procedimentos. Largar a velha natureza e andar numa nova natureza. Como cristão.
Paulo ainda vai exortar a santidade, versículo 25 ao 32, vamos lá. Hoje nem pregação não é, mais um estudo, culto de ensino. Por isso deixando a mentira, quem vos fala que é o Adevaldo? Quem fala? Jesus nos conhece, amados. Ele nos conhece. Não adianta você colocar ou se esconder debaixo de um guarda-chuva. Se você se esconder debaixo de um guarda-chuva, Ele está lá. Se você mergulhar o mais profundo, no fundo do mar, Ele está lá. Se você entrar na fornalha, Ele está lá. Não há como escapar dos olhos do Senhor. Não há. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membro do mesmo. A mão direita pode mentir para a direita, para a esquerda? Pode, porém não vai estar escondido. Por quê? É um só corpo. Cristo está aqui, Adevaldo está aqui, Carlos está aqui. Posso ser claro agora? Teve um sábado de sol, quando eu estava no mundo, eu estava lá no Ibirapuera com um amante. Quando cheguei em casa, ele olhou para mim e perguntou: você estava com fulano, não estava? No Ibirapuera? Eu tomei um susto, mas falei a verdade. Estava. Isso no mundo. Qual foi o espantalho que falou para ela? Sabe quem foi? É um só corpo. Eu posso estar afastado e melhor, eu não conhecia Jesus, mas Ele me conhecia. Era um só corpo. Próximo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Isso aqui é especificamente para casais. Que vai dormir um para o lado, outro para o outro, um na ponta da cama, outro para outra ponta, e o rabudo no meio. Não vou pedir desculpa. Aí Satanás fala: pede não. Isso mesmo. Aí você desobedece a palavra de Deus. Que não é. Olha que lindo, ó. Fique irado. Pode dormir bravo? Pode? Pode, mas agarrado juntinho ali com o coração. A Bíblia diz que pode ficar irado, irmãos. O casamento não é só flores. Não é só flores. Não é. Todas as coisas que eu faço não agrada a ela. Tem hora que ela me chama de Adevaldo, né, Marco? Quando ela me chama de Adevaldo, é porque está irada. Não é? Agora olha assim, já dormiu brava, irada? Já. Eu também já. Porém, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Em algum momento, a perninha vai encostar lá. Sabe o que é isso? Perdoa. Algum momento da madrugada a mão vai, aí daqui a pouco a outra vai se afastando assim, mas é para cima, não é para longe não. Sabe o que é isso? É porque tem princípios. Princípios de obediência à palavra de Deus. Saber que nós somos seres humanos dotados de emoções, que nós podemos ficar bravos um com o outro, mas não podemos ter ninguém, nenhuma outra pessoa, a não ser Cristo. Imagino eu que dois iradinhos ali, quando vai se aproximando, imagine Jesus, olha lá.
menos trabalho para os anjos, alegrando. A gente contenta o coração do Senhor quando nos reconciliamos. E às vezes é só com um toque. Os casais que estão aqui, às vezes é só com um toque. Agora deixa tocar, não vai ficar, tira a mão de mim. Fez isso, agora que é graça. Aí a graça deixa de vir de Deus e ela vem de Satanás. Próximo. O encontro de casais vai ser bom, viu, irmãos? Próximo. 27. Nós estamos falando de exortação à santidade, amém? Nem dê lugar ao não deixe vir sobre vocês o pôr do sol irado. Se você tem um sono profundo, deixa a perna fluir. Ele ou ela já te conhece, já sabe que é um pedido de perdão. É um pedido de aproximação. Para quê? Para não dar lugar para o diabo. Próximo. Aquele que roubava, não roube mais, irmãos. Já falamos de mentira. Agora já está entrando em uma outra categoria. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Vai deixar de roubar, vai trabalhar e vai repartir com o necessitado. E antes, só queria tirar. Só queria e nem queria trabalhar. Inverteu-se. É uma conversão. É uma produtividade pelas suas próprias mãos. Próximo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Nem saia da boca de vocês nenhum. Eu estou falando no masculino. Nenhum palavrão. Não saia. É a Bíblia que está dizendo. Mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe o que é isso? É quando você ouvir um palavrão, você falar: Jesus te ama. É quando vinha a vontade de falar um palavrão, vem aqui, escuta uma coisa, todos os palavrões estão armazenados aqui, querendo uma oportunidade para você pôr para fora. O controle, o domínio, a renúncia está sobre nós. Através de quê? Da graça que recebemos de Cristo. Hora ou outra pode escapar? Pode. E o que eu tenho que fazer? Apagar a memória. Volta para lá em nome de Jesus. Somos falhos? Sim. E qual é o caminho quando falhamos? Joelhinho no chão. Arrependimento. Ah, então eu posso falar e depois me arrepender? Pode. Você está causando agora uma iniquidade. Que é isso? Pecado conhecido. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe o que é isso? No dia da redenção, Jesus vai ver o selo do Espírito Santo. Sabe o que é o selo? É assim, ó. Receba. Não é? Como que o carteiro faz com carimbo? Tem que ter impacto.
Você que recebeu o Espírito Santo tem que impactar a tua vida, tem que gerar mudança, tem que gerar transformação. O teu corpo tem que ser abalado, a tua estrutura tem que ser abalado pela presença do Espírito de Deus. Não é só receber e ficar ali. Ai, o que aconteceu? Tem que gerar impacto, para que no dia da redenção você seja reconhecido. Próximo. Que não haja no meio de vocês qualquer indignação, gritaria, bem como qualquer... Alguém faz isso? Me dá o endereço. Eu tenho o endereço dos membros aqui, eu vou dar uma passada lá para mim conversar com os vizinhos de vocês, para saber se estamos dando testemunho. Você pode gritar na sua casa. Qual grito? Louvado seja o Senhor, abençoa a minha vizinhança, Pai. A gritaria que o céu reconhece, a gritaria que o inferno estremece. Esse é o altar que nós temos que construir na nossa casa. Próximo. Pelo contrário, seja bondoso, compassivo, um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Como Deus em Cristo nos... Agora, tudo isso. Primeiro, a instrução pela unidade da fé como corpo de Cristo. Segunda parte, o procedimento que o cristão tem que andar. Feito isso, passa-se um período de 30 anos. No período que os Efésios receberam a carta, até quando o Senhor Jesus Cristo chama João e diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos, seus servos, as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a João. E aí o capítulo 2, ao anjo da igreja de Éfeso: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobrindo que são mentirosos. Deus estava olhando para Éfeso, o que eles construiu, a qualidade que chamou a atenção do coração de Deus. Nesse ponto, conheço as tuas obras, a resistência, a luta que vocês suportaram para não deixar ser influenciado por falsos apóstolos. Porém, depois do reconhecimento, no versículo 4, Deus vai dar um decreto. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esse é o ultimato, para que nós voltamos a praticar
as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Aquela que nós andávamos no procedimento de Cristo, amando, suportando uns aos outros, não falando palavrão, não falando mentira, não deformando a imagem de Cristo através das nossas vidas. Tudo isso, Deus, Ele manda um decreto para aquela igreja. Se vocês não se arrependerem, não voltar, o que está acima do candelabro? Uma luz, não é? Deus, uma luz que ilumina as nossas vidas. E Jesus está dizendo, se não voltar, se não se arrepender, tudo que eu dei, eu estou tirando. E o que vai sobrar? Tudo que vocês tinham. E pior, 7 vezes mais. E Jesus vai prosseguir dizendo, cadê, meu Deus do céu? Chega. Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos. Olha o que ele faz nessa carta. Ele reconhece o poder que a igreja construiu. Ele dá um intimato para voltar. E nos versículos seguintes, ele vai dar a esperança, a oportunidade. Olha o versículo 6. Mas vocês têm ao seu favor o fato de que odeia os nicolaítas, como os quais eu também odeio. O que são os nicolaítas? Era uma seita, era um grupo que os apóstolos, os discípulos, iria fundamentando a igreja e eles iriam difundindo. O apóstolo Paulo passou, ele fundamentou a igreja. Não, agora vamos lá, como os falsos profetas, falsos ensinadores, descredibilizar Paulo. Esse aí, você está crendo? Esse aí matou muitos cristãos lá em Jerusalém. Agora você está ouvindo e colocando em prática os ensinamentos dele? Isso é um charlatão. Vocês não conhecem Saulo. Vocês não conhecem Paulo. Paulo era Saulo, difundindo a verdade ensinada pelo servo a qual Deus escolheu. Sabe o que são isso nos dias de hoje? É aquela coisa. Não acho que é assim que tem que ser. Porque eu ouvi um pastor e ele falou diferente. Não precisa ser dessa forma. Nicolaítas. E Jesus está falando, volta para as primeiras obras, primeiras práticas. Qual é a esperança? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E você aplaude ao Senhor. Aleluias.